Muitas vezes eu me questionava sobre a ideia de pessoas desencarnarem muito cedo com doenças, ou se não acidentes, ou se não situações em que não eram previstas, ou não são previstas aqui no nosso planeta Terra. E eu ficava revoltado, ficava muito revoltado com Deus, ficava revoltado com tudo, porque eu não achava justo. Até porque nós perdemos entes queridos e não aceitamos a morte. Esse é um tema muito recorrente no nosso planeta e a gente vai falar sobre isso. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui nós falamos sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Eu sigo a linha mais kardecista, a linha de Chico Xavier, mas aqui é um canal aberto para todos. Você que seja e você que não seja espírita, eu respeito muito a religião de todos, mas esse canal é mais voltado para o espiritismo segundo Allan Kardec. Vamos falar sobre esse tema. A revolta de nós perdermos alguém de uma forma repentina, ou senão de uma forma em que nós não aceitamos aquilo ali, ela é sempre presente na vida das pessoas. Por exemplo, aquela doença que a gente fala, o câncer. O câncer muitas vezes tira a vida de pessoas queridas, pessoas novas, ou se não, outro tipo de doença, uma doença autoimune, às vezes até um acidente, e a gente fica inconformado daquilo. Veja, as nossas vidas terrenas, essa oportunidade que nós temos, elas são planejadas lá no mundo espiritual. Muitas vezes elas são planejadas até por você. Dependendo da sua evolução espiritual, você mesmo planeja a sua vida aqui na Terra. E na maioria das vezes, é claro, nossa vida ela é planejada pelos nossos espíritos mais superiores, as nossas famílias espirituais, eles conseguem planejar a nossa vida aqui na Terra. Muitas vezes a gente vem com doenças, realmente, e às vezes vem para desencarnar rápido. Só que nós que estamos aqui, parentes, amigos, nós não temos essa capacidade de entendimento, porque os nossos sentimentos eles ainda são muito fortes. A ideia do sentimento ruim, negativo, de não aceitação. Isso daí é para poucos. Poucos espíritos conseguem entender que estão aqui encarnados, conseguem entender a ideia da perda de alguém, porque essa pessoa foi embora, às vezes, até para o melhor para ela, a evolução daquela pessoa. Eu digo isso, eu me incluo dentro dessas pessoas. Perder um ente querido, um amigo, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Só que muitas vezes, aquela pessoa que vai embora, ela vem aqui para cumprir aquele papel. Sim, ela cumpriu plenamente aquele papel, aquele objetivo que ela veio e depois ela foi embora. Realmente. Agora, por que nós não entendemos isso? Porque nós ainda temos o sentimento do egoísmo. A gente não quer que aquela pessoa vá embora, independentemente do sofrimento dela. A gente quer que ela viva. A gente não quer perder um ente querido que vai embora muito cedo, às vezes até criança, com uma doença, um câncer. Mas às vezes aquela doença, aquele câncer, é para ajudar aquela criança a resgatar karmas de uma vida passada. Às vezes algo que ficou prejudicado naquela criança, no espírito daquela criança, porque numa vida passada ela não conseguiu resolver e ela veio nisso só para isso. O câncer, às vezes, ele expulsa, muitas vezes, esse problema. Dizem que muitas pessoas que adquirem o câncer, desenvolvem o câncer, são espíritos mais evoluídos, que estão ali para ajudar a evoluir mais ainda o seu próprio espírito. Olha que coisa maluca. Se o câncer ele vai prejudicar aquele, se o câncer prejudica aquele espírito, muitas vezes ele não está ali para prejudicar, ele está ali para ajudar. Porque quando nós morremos, a nossa carne, a nossa vestimenta, ela fica. A gente vira osso. E o câncer, muitas vezes, que estava ali, naquele perispírito, naquele espírito, dentro dele, eu digo entre aspas, tá? Ele fica na carne e a carne morre. E aquele espírito, ele sobe, ele ascende, porque o câncer foi embora com a nossa carne e o nosso espírito consegue evoluir. E esse espírito, numa vida passada, ele sofria muito por isso. E qual a melhor forma dele conseguir se livrar disso? É vindo até aqui na Terra para vivenciar isso na carne. Olha, sai de perto de mim, fica com o meu corpo físico, porque meu perispírito vai ascender. Essa é a ideia, muitas vezes, de uma pessoa que vem e desencarna muito cedo por causa de alguma doença, por exemplo.
Só que tudo isso na teoria, realmente, às vezes é confortável para nós. Às vezes é até bonito, a gente se emociona. Só que nós ainda não temos a capacidade de entender esse sentimento, que é um sentimento muito difícil. Veja, eu estou perdendo um ente querido muito cedo. Mas esse ente querido, ele precisava disso. Porque se isso não acontecesse, ele não conseguiria evoluir. E nós ficaríamos aqui a todo tempo sofrendo sem entender o motivo pelo qual isso ocorreu. Apesar de nós, quando desencarnarmos, sermos apenas espíritos, os nossos sentimentos eles continuam. Então, se você sofre muito por um espírito que desencarnou, essa pessoa, esse espírito também sofre por você. E ele não consegue evoluir, porque ele fica muito preso aos seus sentimentos. O sentimento de tristeza, de angústia, de raiva, de não compreensão. Se a todo tempo você puser dentro do seu coração que vocês um dia vão se reencontrar e que aquilo muitas vezes foi necessário para aquele espírito, você entender, não digo se conformar, mas entender que isso faz parte da evolução do ser humano, pode ter certeza que essa paz, esse equilíbrio de que tanto o seu espírito, aquela pessoa querida precise, ela vai alcançar sabendo que você também está em paz, está equilibrado. Esse contato que a todo tempo a gente tenta fazer com os nossos entes queridos, pode ter certeza de que quando você dorme, você vai até o mundo espiritual, seu espírito conversa com esse ente querido que foi embora. Mas é claro, quando você volta aqui na Terra, você esquece de tudo. E esse ente querido, assim como você, ele quer evoluir. Não é porque, como eu disse, você desencarnou, aquela pessoa desencarnou, que agora ele entende tudo. Ele continua com o mesmo pensamento. Ele continua com os mesmos sentimentos. E muitas vezes, por exemplo, um espírito que não aceita a própria morte, o próprio desencarne, ele fica andando por aí, perambulando. Muitas vezes o espírito nem compreende que desencarnou, porque ele era muito apegado à matéria. Ou senão ele não tinha o conhecimento necessário de que ele precisa ir embora. Mas ele quer ficar aqui. Ele quer tentar vivenciar ainda a matéria, a vida terrena. Ele não consegue ascender. Esse espírito muitas vezes precisa de ajuda. Ele precisa de uma oração, ele precisa de uma prece, ele precisa compreender que aquilo ali vai ser bom para ele. E qual a melhor coisa que você faz por um ente querido, por um parente que se foi, não importa como foi embora, é você fazendo prece e oração para ele. Ele consegue ascender. Pode ter certeza de que isso ajuda demais. A sua energia positiva ajuda demais esse espírito. E ele lá de cima, às vezes que está lá em cima já, quando estiver bem, ele vai ficar bem. Pense nisso, eu tenho certeza de que isso vai te ajudar demais. Vai ajudar você e vai ajudar o seu ente querido que se foi. Tudo bem? Novamente peço para você se inscrever no nosso canal. Tenho certeza de que se você compartilha esse vídeo vai ajudar demais aquelas pessoas que estão precisando e também você vai ajudar demais a expandir o espiritismo pelo nosso planeta. Eu agradeço a você mais uma vez, obrigado e até mais.